Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui mais uma vez para auxiliá-los na realização das atividades do nono ano, as atividades de português. E essa semana, então, nós temos a atividade 1 e o gênero textual é a notícia, ok? Vamos recordar um pouquinho, então, quais são as características da notícia. Olha lá, primeira delas. Gênero narrativo e informativo, ou seja, a notícia ela vai contar um fato, né? E vai trazer informações sobre esse fato. Relato de um fato é de domínio jornalístico, ou seja, é um texto que faz parte da esfera jornalística, né? Linguagem formal, ou seja, não pode ser uma linguagem coloquial, né? Que a gente usa ali com os amigos, com os familiares, mais descontraída. Não, é uma linguagem formal em terceira pessoa. Objetividade, clareza e imparcialidade. A notícia ela tem que ser objetiva, trazer uma linguagem clara, né, para que possa atingir ali todo tipo de leitor. E o formato, qual é o formato da notícia? A notícia vai trazer então um título, que a gente pode chamar também de manchete, né? Aquele título que chama bem a atenção do leitor, um subtítulo que vem logo abaixo da manchete, explicando um pouquinho mais da notícia que vai ser lida. O lead, né, pode ser escrito dessas duas formas, em inglês é dessa forma e o termo também foi aportuguesado, pode ser escrito assim também. O que é o lead, pessoal? O lead vai ser o primeiro parágrafo da notícia e vai trazer as informações básicas, né? O que foi que aconteceu, onde aconteceu, como, por quê, ok? E o corpo da notícia, onde vão vir as informações restantes, certo? Informações adicionais aí sobre o fato que está sendo noticiado. Muito bem, então nós temos aí, leia a notícia e depois responda as questões. Olha lá o título da notícia, ou então a manchete, né? IBAMA tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação. Muito bem, olha lá o subtítulo. O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto. Então, você vai ler essa notícia aqui bem atentamente, né? Para você entender tudo que está sendo falado, ok? E aí você vai para as questões. Primeira questão. Qual é a finalidade do texto acima? Ou seja, qual é o objetivo desse texto? Olha lá, letra A. Caracterizar os animais silvestres e destacar as suas necessidades. B. Divulgar um trabalho desenvolvido pelo IBAMA. C. Expor uma opinião sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil ou informar sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres no Brasil. Aqui, pessoal, você lendo a própria manchete, já fica mais claro aí qual é a finalidade do texto, né? A gente sempre tem que voltar lá para o texto para poder responder as questões. Não às vezes não é suficiente que você leia somente uma vez o texto, uma única vez o texto. Você precisa sempre voltar ao texto para poder responder as questões, tá? Muito bem, número 2. No segmento, agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização. O termo sublinhado indica. Qual é o termo sublinhado aqui, ó? Agora, tá? Sublinhado é, então, com uma linha embaixo, né? Bom, você tem 4 alternativas. Uma mudança na regra sobre o transporte de animais silvestres, uma crítica sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres, uma comparação entre a lei anterior e a atual sobre o transporte de animais silvestres ou uma conclusão a que se chegou sobre a nova regra divulgada pelo IBAMA. Novamente, você vai ter que voltar ao texto, ler esse trechinho onde tem essa frase aqui, né? Esse segmento, para você poder analisar o que é que esse termo está indicando, ok? 3. Defina animais silvestres de estimação. O que é você definir? Você explicar o que é, né? Então, veja, para você explicar aqui, segundo o texto, quem são os animais silvestres de estimação?
Novamente, é só voltar lá no texto que você vai achar aí a definição, a explicação de quem são animais silvestres de estimação, ok? 4. É preciso conhecer as necessidades deles. Temos mais um trechinho aqui para ser analisado. Segundo a coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos pesqueiros, é preciso conhecer as necessidades dos papagaios, das araras e dos jabutis, dos animais silvestres ou dos cães e gatos. Novamente, né, pessoal? Você tem que voltar lá no texto para analisar aí o trechinho, esse trechinho aqui, né? E ver a quem está se referindo esse termo, o deles, ok? 5. Aponte os fatos que motivaram a mudança na lei sobre o transporte de animais silvestres no Brasil. Veja, essa mudança, ela teve aí uma motivação, né? Teve um motivo que fez com que essa lei mudasse. Então, você novamente volta lá no texto para poder responder essa questão. 6. No segmento, mais um trechinho aí, ó. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, a informação entre parênteses. Será que ela comenta a sigla IBAMA, caracteriza a sigla IBAMA, explica a sigla IBAMA ou complementa a sigla IBAMA? Sempre que a gente tem uma sigla, como é o caso aqui de IBAMA, normalmente vem uma definição aí do que significa essa sigla, né? Então, analise bem aí qual das alternativas você vai marcar, ok? 7. Pode-se concluir que o texto é do gênero notícia. Sim, estamos analisando uma notícia. Desse modo, identifique as partes que a compõem, relacionando conforme a orientação. Então, olha aí, nós temos as partes que a gente relacionou lá em cima. O lead, né? O título auxiliar, a manchete e o corpo da notícia. Pense aí direitinho, volte no texto mais uma vez para você poder identificar aí quem é quem e marcar o número correspondente, ok? Finalizando então, pessoal, a gente tem essa caixinha de texto aqui embaixo, indicando para vocês as atividades da apostila. Vocês vão receber a apostila 2, né? E aí, então, vocês vão fazer também atividades da apostila. Aqui tem a indicação, então, para você. Olha lá, página 4 e 5, exercício de 1 a 4 e página 5 a 9, exercícios de 1 a 8. Ok? São exercícios que vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês, né? Que são exercícios que normalmente a gente faz em sala de aula, interpretação de texto, que vocês têm condições aí de fazer sozinhos, ok, pessoal? Espero ter ajudado, então, aí com as atividades semanais. Desejo para vocês uma boa semana. Na próxima semana estarei aqui novamente com vocês. Bons estudos!